Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 12 de outubro de 2024, um sábado, né? Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala que é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se tem confiado da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, que o Senhor possa estar guardando, estar sustentando, estar fortalecendo. Que o Senhor possa estar cortando laços, quebrando os arcos, desfazendo as obras das trevas, entrando com cura, com libertação, com salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, os três poderes executivos, legislativos, judiciário da nossa nação. Visita a nossa nação, visita os moradores de rua, aquelas pessoas que moram em comunidade. Senhor, visita aqueles que necessitam, Pai, de um alimento. Visita aquele pai de família que está desempregado. Senhor, são tantas pessoas, tantas necessidades, mas eu te peço, Pai, que o Senhor possa fazer a tua obra. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor diz em João 12, Jesus é ungido em Betânia. Né? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam o jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam afastando-se dos judeus e crendo em Jesus, né? Então a gente vê. Vamos lá. Deus, meu Pai, obrigada por essa palavra. Deus, nesse momento eu te peço que eu diminua, que eu cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vai dizer que Jesus é ungido em Betânia. Vai dizer aqui, né, que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, deixa bem claro aqui, ó. 6 dias. Deixa eu ajeitar aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia lá Lázaro, a quem o citara do morto. Então, Jesus, ele chega na cidade de Betânia, né? A gente não sabe o que ele vai fazer lá, mas provavelmente ele vai ver os seus amigos, tá? Ele tá relatando aqui, João, o que teria acontecido. Talvez ele tenha ido jantar, né? Uma confraternização, não sei, eu tô conjecturando, tá? E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele, né? Então fizeram um jantar ali, provavelmente para comemorar a ressurreição de Lázaro. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou os cabelos. Então Maria, ela pega aquele nardo, né, aquele vidro de perfume, e quebra, né, sobre Jesus. Era algo raro, tá? Então, esse nardo aqui era uma planta, era um óleo, era um perfume bem raro, né? Que era extraído. Então, ele, além de tudo, ele era extremamente caro, tá? E Maria, ela teve uma devoção tão grande que ela dispensou tudo em Jesus sem pensar, né? No tempo, no valor, tá? Porque era algo precioso. Valia quase um ano de trabalho, para você ter ideia, tá? E ela foi aqui, foi uma demonstração de humildade.
perante o Senhor, né? Ali, ainda secava os seus pés. Então, assim, a gratidão era tanta, né? Que ela não se importou, tá bom? Então, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas ela nem imaginava que aquilo que ela estava fazendo era algo que estava sendo preparado para o sepultamento de Jesus, porque na sua morte não teria tempo de fazer, né, as perfumarias, como era costume dos judeus. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. 300 denários. Você sabe que um denário era um dia de serviço de um soldado romano, de um trabalhador comum. 300 denários é 300 dias, quase um ano de serviço, tá? Mas ela ela não se importou com isso, tá bom? Porque o que interessava a ela era o quê? Agradar o mestre. Então, igreja, o interessante na minha e na sua vida é agradar o mestre. E ela não falou isso por se interessar pelo. Mas Judas não falou isso, né? Por interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pelas bolsas de dinheiro, custava tirar o que nela colocava. Então, Judas, ele era uma pessoa voltada ao dinheiro, né? Ele era mamonista, né? Então, assim, é terrível, porque a gente vê que depois ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Então, você vê o caráter de Judas era algo assim que ele não tinha uma fidelidade a Jesus. A fidelidade dele era para com a bolsa, para com o dinheiro, tá? E ele não falou isso por interesse pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, ele tirava, tá? Então, no 7 a gente vê que ele roubava. Então, Judas roubava a bolsa. Judas roubava. E aí diz no 7, respondeu Jesus, deixa em paz, que aguarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês não terão. Então, os pobres sempre vai ter, tá? E há até no dia de hoje os pobres em tudo quanto é lugar, tá? Tem os pobres miseráveis, sempre vai ter, infelizmente, né? Respondeu Jesus, deixa em paz, que aguarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, Jesus está falando, né? Então, ele guardava o dinheiro, não era com propósito para a obra, era propósito para o seu bel prazer, tá? Então, esse perfume, né, em geral estava associado aqui às festividades, e eles eram usados aqui no sepultamento. Então, o que ela fez foi algo maravilhoso, né? Então, Jesus, ele liga ali aquele perfume ao seu sepultamento, que estaria acontecendo mais ou menos daqui uma semana, tá? E o que acontece também, né? A gente vê aqui, né, que enquanto uma grande multidão dos judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro. Lázaro era um milagre vivo, né? Então, as pessoas iam ver Jesus e a ver Lázaro também, né? E por causa disso, né? Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram plano para matar Lázaro também. Por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, estava acontecendo o quê? Um empecilho, tá? Para eles. Porque acontece o quê? Porque após a sua morte e ressurreição, muitos queriam vê-lo. E muitos estavam deixando de seguir os judeus e estavam crendo em Jesus. Porque eles já estavam já profanados também. Mas, igreja, as pessoas ruins, maldosas, elas sempre vão perseguir, sempre, sabe? Vai querer destruir. Porque eles são ruins, eles são liderados por Satanás, tá? Eles são servos de Satanás, não são servos de Deus. Porque o servo de Deus jamais quer matar, quer destruir, quer perseguir. O verdadeiro servo de Deus, a gente chora, igreja, a gente fica revoltada, mas você não põe a mão. Porque você sabe que quem tem que põe a mão é Jesus, tá? A gente põe a mão e ainda a gente é bufeteado. E eles ainda ficam rindo. Então, deixa Jesus colocar a mão. É Jesus quem nos justifica. Não é fácil, igreja. É com muito choro e lágrima. Mas eu aprendi que eu tenho que esperar. E não é no meu tempo e é muito triste. Porque por isso que eu falo, Senhor, faz justiça, Pai. Até quando faz justiça? E eu não vejo. Mas eu tenho que esperar. Porque eu sei que eu estou aqui como simplesmente uma forasteira. A entrada triunfal.
No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Né? Então eles proclamavam Jesus como o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, a cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A gente sabe que a Igreja Católica na Semana Santa tem esse trabalho, né? De fazer isso com esses ramos de palmeira, tá? Até hoje, a Igreja Católica faz isso, né? Porque esses ramos de palmeira, naquela época, eles eram usados para a celebração de vitórias, né? Então, para eles era uma vitória receber o rei Jesus. Eles estavam conseguindo ver. Mas esse mesmo povo que estava chamando Jesus de abençoado, é o mesmo povo que vai ajudar a crucificá-lo depois, tá? Que já vai passar pro lado dos judeus, né? Então, o discurso de Jesus é simples, né? Na Semana da Paixão. E o jumentinho representa humildade, né? E aqui a gente vê que no 16, a princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas, né? Só após sua morte, né? E aí a gente vê que no 17 diz assim, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitar do morto, continuou a espalhar o fato. Então, eles espalhavam, né? As pessoas espalhavam. E com isso, eles tentavam matar Jesus e a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era o testemunho vivo, né? Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tais sinais miraculosos, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhe como o mundo todo vai atrás dele. Então era automático. As pessoas iam atrás de Jesus, porque Jesus ele era um milagre, né? E isso incomodava eles claramente, tá bom? Então, e eles queriam mesmo assim matar Jesus, tá? E aí a gente vê também que Jesus prediz a sua morte. Entre os que tinham ido adorar... não, deixa eu fazer uma ressalva aqui. A gente vê também, né, que Jesus, quando ele fala algumas coisas, ele fala assim da sua glorificação, da sua morte futura, da sua crucificação, da vida do Espírito Santo, né? Porque ele diz aqui assim, no 16, a princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Então, ali a gente vê que na ressurreição de Cristo, né? Eles conseguem lembrar, né? Que a vinda do Espírito Santo de Deus, que os discípulos perceberam o significado da profecia, o seu cumprimento, né? O Senhor Jesus fala, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Então, igreja, é o que consola a minha, a tua vida, é a presença do Espírito Santo de Deus, tá? E a gente vê que esses fariseus também, eles não descansavam. Eles queriam a todo custo perturbar Jesus. Vamos lá para o 20. Jesus prediz a sua morte. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem? E digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, Jesus está deixando bem claro, né, que a gente tem que servi-lo, tá? Que a gente tem que segui-lo para que Deus possa nos honrar. E não é fácil, igreja, sabe? Às vezes a gente prega e é muito dolorido, porque muitas vezes a gente tem que pregar em momentos de dor e pregar o que a gente vive. Eu costumo dizer que a gente não pode pregar aquilo que a gente não vive. Porque tem muita gente pregando que não vive. Agora meu coração está perturbado. E o que direi?
Pai, salva-me desta hora. Não, eu vi exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Então Deus, ele fala com Jesus, né? Que o glorificou e o vai glorificar novamente. Porque Jesus, igreja, querendo ou não, ele passa num conflito. E conflito interno todos nós passamos. Às vezes eu acho meio estranho as pessoas querer dizer que a gente não pode, que a gente não passa, sabe? A gente passa, né? Ainda mais Jesus, quando sente que tá chegando a sua hora, ele também fica angustiado, chegando a sua morte de cruz, tá? E sabendo que, mesmo assim que ele ia ressuscitar, ele sofreu, tá? Então, assim, Jesus, ele vai morrer, vai dar muito fruto, vai dar muita salvação, né? Então, assim, ele diz, aquele que ama a sua vida perderá. Amar a própria vida aqui é fácil, né? Ter sucesso, ter posição, ter amigos, falsos amigos. Mas e perder? Porque de fato que é o que interessa, né? O que interessa é isso. É claro que esse princípio é supremente representado na cruz de Jesus, né? E odeia. O povo odeia, o mundo odeia Jesus e nos odeia também, tá? E o amor de Deus deve ser tão grande que todos os demais amores sejam por comparação. Ódio, vida eterna, tudo isso a gente tem que buscar em Cristo. Que nosso coração não venha ter ódio, tá? Revolta tem. Claro que fica indignada com a justiça, com a revolta, mas o ódio não pode fazer morada no nosso coração, né? A gente fica perturbado. Jesus, ele ficou perturbado, né? Porque ele estava lembrando ali do 7C, da dor que ele ia passar de tudo, né? E ele estava orando, ele iria orar, mas o pai não ia livrá-lo da morte, né? Mas ele tinha que orar, né? Porque ele precisava morrer e ele tinha que passar por tudo isso, tá? Então não tem como, né? E esse Pai glorificado é a oração que Jesus pedia, né? O livramento da morte. Mas que tinha que ser feita a vontade do Pai, né? E o céu manda a resposta para ele, né? A voz do céu responde para ele, né? E responde como? Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Você já está glorificado, meu filho. Não tem por onde correr, né? A multidão que ali estava e ouviu disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa, né? Então Jesus mostra a grandeza. O próprio Pai falando com ele, né? Chegou a hora de ser julgado neste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, tá? Vai ser expulso o príncipe deste mundo. Então, o príncipe deste mundo, né? Mas quem é o príncipe do mundo? Satanás, igreja, o próprio diabo, tá? Então, a gente vê que Jesus, ele vem numa luta da cruz, né? Porque ele vai ter que ir na cruz, ele vai ter que morrer, ele vai ter que ressuscitar, né? E assim, e a cruz, o diabo parecia que era o triunfo, né? Príncipe deste mundo, Satanás, tá? Mas a cruz era a derrota de Satanás, tá? A cruz era a derrota de Satanás, né? Então, para Satanás ali, para aqueles que viam, parecia que a cruz era a derrota, né, de Jesus, mas não era. Era a derrota de Satanás, era o triunfo de Cristo, porque aquela cruz representava eu e você, a salvação, a liberdade. Passamos da morte para a vida, porque todos nós que aceitamos Jesus e passamos a ter uma vida com o Senhor de verdade, passamos da morte para a vida, porque nós éramos mortos, tá? De tanto pecado, na mentira, na prostituição, no adultério, no engano, de tudo que não pode ter. E simplesmente a sua vida muda, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Prosseguindo, aí ele vem aqui. Vamos voltar no 30 de novo. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa, foi por causa de nós que essa voz veio, tá? Para mostrar para Satanás que ele era um derrotado. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, né? Mas eu, quando for levantado da terra,
atrairei todo a mim. E ele diz, isto para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Então ele era crucificado e através da expressão de Deus nós somos levados ao Senhor. A multidão falou, além nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? E disse-lhe então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Ande enquanto vocês têm luz, para que as trevas não as surpreendam. Então ele está deixando bem claro. Disse-lhe Jesus, então, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês, e ande enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está. Então, assim, quem está nas trevas, filho, vai fazer o quê? A vontade das trevas sempre, tá? Sempre. Porque Jesus, né, o Cristo, né, ele veio para quebrar, para esmiuçar Satanás, esbagaçar, tá? Tirar-nos do cativeiro. Então, e essa lei aqui? A lei, porque o Filho do Homem, né? Ele é o único nos evangelhos. Jesus é o único que é citado como Salvador, não tem outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente vê que o que acontece? A luz está intimamente associada a Jesus, porque Jesus é luz, Satanás é treva, Satanás é podridão, é mentira, é roubo, é engano, é confusão. Satanás é tudo que não presta, vem de Satanás, tá? Então, a gente tem que estar o quê? Na luz. Exercer. Não é fácil ser o exército da luz? Não, não é fácil. Não é fácil. A gente chora, grita, esperneia, mas mantém a postura. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se dele. Então Jesus falou, a gente tem que crer na luz, creiam. Né? Até quando vocês vão ficar crendo nas trevas, né? As trevas só conspira. Só conspira. A incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Senhor, quem creu em nossa mensagem é quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou seus olhos, endureceu-lhe os corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu os cure. Então, Deus quis assim? Isaías 41 disse. Olha o que Isaías 41 disse. Isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre eles. E eles não creram, eles não quiseram, tá bom? Então eles não podiam crer, porque só pode crer em Jesus quem realmente é da luz. Quem é luz crê, quem não é luz não vai crer, tá? De jeito nenhum. Porque se as pessoas optaram pelo mal, é a escolha delas. Você quer o mal na sua vida? Né? Deliberadamente rejeitaram a Deus e optaram pelo mal? Você vai explicar como. A pessoa quer ser feliz, quer viver sua vida, quer se prostituir, né? Eles querem. Problema deles, tá? Então, muitos líderes judaicos estavam lá estimulando, né? E a gente não vê, no dia de hoje não é diferente. Muitos estimulam a maldade, né? Então, essas palavras de Isaías veio mostrar, né, a dureza do coração do homem. Porque Isaías, o que acontece? Ele viu a glória de Deus, né? Ele passou ali, ele falava a respeito do Messias, né? Isaías falava abertamente a respeito do Messias, tanto nas suas palavras sobre cegueira e coração endurecido, quanto as declarações sobre a cura. Ele falava claramente. Mas o povo não queria, o povo rejeitava. Rejeitava a cruz e rejeitava a ressurreição e a glória de Deus. Não é diferente nos dias de hoje, tá? As pessoas preferem se juntar, perseguir, mentir, humilhar, porque não é interessante.
Aí 42 diz assim: ainda assim, muitos líderes de judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé com medo de ser expulso da sinagoga. Então eles ameaçavam, tá bom? Ele tinha uma ameaça. Se vocês crerem nesse Jesus, vocês não vão mais entrar na sinagoga. Vocês não vão mais para a igreja, blá, 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 né? Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Igreja, é perigoso a aprovação dos homens na minha e na sua vida. A aprovação na minha e na sua vida tem que ser de Deus. É muito perigoso. Tá? Eu vou até marcar aqui. É muito perigoso a aprovação dos homens, tá? Porque a aprovação dos homens nos leva para o inferno. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Jesus está deixando bem claro: você crê em mim, você crê no Pai. Você crê naquele que me enviou. Então é algo muito sério. As coisas do Senhor, tá? Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Jesus, ele é a luz do mundo, igreja, ele é a luz. Então se você crê nele, você não vai estar nas trevas, tá bom? Jesus é a luz do mundo. Ah, ele deixa bem claro que ele é a luz. Então, se você está na luz, automaticamente você já saiu das trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus, ele não veio julgar, ele veio salvar, mas naquele grande dia, filho, já viu, né? No dia do tribunal de Cristo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. As próprias palavras que proferi, o condenará no último dia, naquele grande dia. Será condenada, tá? Ninguém é inocente. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e falar. Então, Deus enviou Jesus para falar tudo para mim e para você. E está escrito aqui, nessa santa palavra. Se você não quer problema, você naquele grande dia do julgamento, não tem ai, não tem choro, ai, Senhor, não. A palavra diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. É difícil resistir o diabo? É. Muito difícil. Mas nós temos que ter uma postura, permanecer firme. E qual é o mandamento? Olha que Jesus fala no 50. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, o mandamento de Jesus é a vida eterna. Ele não está brincando comigo e com você, sabe? Igual muitos líderes religiosos, tá? Que querem fazer o que eles querem. Eles são um retrato das trevas. Eles são a maldade, sabe? Eles não têm luz. Eles são totalmente trevas, absolutamente trevas, tá? E por isso eles não creram e não querem que os outros creiam. E eles querem destruir aqueles que crerem em Cristo, tá bom? Então, muitos tinham medo e criam secretamente. Porque não pode, não podia. Então, igreja, o que acontece? Jesus, ele vem para quê? Qual é a missão de Jesus? Né? É nos unir, nos religar ao Pai. Nos religar ao Pai. Passarmos a ser filhos do Senhor Deus por adoção através da palavra, através da cruz, que é Cristo. Então, Jesus, ele vê o mundo e ele mostra na sua missão toda a preexistência do Pai, tudo que o Pai faz, tudo que ele faz, e ele faz a vontade do Pai. E para julgar, né? Não é o propósito da vida de Jesus julgar. O julgamento vai vir. Mas nesse momento, ele veio o quê? Para salvar, tá? Ele veio para salvar, não para julgar, tá? Então, assim, porque o sol, ele brilha e é inevitável. O sol, ele brilha tanto que ofusca as trevas. Então, as trevas ficam furiosas, né? Então, ele diz aqui no 49 que o Pai me ordenou o que dizer, né? Então, assim, tudo que a gente ouve da parte de Jesus foi o próprio Deus, porque o Pai e ele é um só, tá? Os ouvintes de Jesus têm grande responsabilidade. Sua palavra é aquilo que o Pai lhe mandou dizer. Rejeitá-la, portanto,
Quando você rejeita a palavra, você está rejeitando a Deus. Quem rejeita a Deus não tem salvação, igreja. Rejeitar a Deus não tem salvação. Não tem como. Porque o que acontece? Jesus, Deus, ele é a própria vida eterna, tá? Então, assim, é a vida eterna que tem para mim e para você, né? Que Jesus, ele sempre veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai qual é? A vida eterna. A salvação, tá? É tudo isso. Então, que a gente venha se manter firme na vontade do Pai. Buscando força, que não é brinquedo. Não é fácil, igreja. Que tem hora que eu falo assim, meu Deus, me dê força, tá? Mas o objetivo de Jesus é a salvação para mim e para você, através do Pai. Porque Jesus, ele fala o que o Pai manda. Deus abençoe vocês. Tenham um sábado abençoado, final de semana abençoado aí. Feriado, né? Do Dia das Crianças. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus amém. Ficam na paz.